Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje vai ser esse granny aqui redondinho, tá? Esse granny, ele é muito versátil, esse crochê redondinho, porque você vai conseguir fazer várias coisas com ele, tá? Dá para fazer suplá, dá para usar ele, fazer vários deles e emendar para fazer um trabalho maior, né? Durante o vídeo eu vou dando dicas de como variar o tamanho dele, o que vocês podem fazer. No final eu dou uma dica específica para suplar, tá? Então quem assistiu o vídeo até o final vai ganhar a dica, né, do suplar. Outra coisa também, lá no final do vídeo também vai ter uma dica de harmonização e combinação de cores, tá? Vai aparecer a miniatura no final do vídeo, de um outro vídeo meu, que dá uma ideia muito boa para variar cores, para fazer combinação e harmonização, tá? Então é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final. Esse redondinho aqui especificamente, eu fiz ele com uma linha que é compatível com a agulha de 1,75 milímetros, mas eu usei a de 2 milímetros, a agulha de 2 milímetros. E ele ficou com 11 centímetros de largura, tá? Mas, como eu vou falando durante o vídeo, esse tamanho é variável até mesmo com a mesma linha. Mesmo que você use a mesma textura de linha, você consegue mexer no tamanho do trabalho, tá bom? Bom, então vamos começar. Eu vou usar uma linha que é compatível com a agulha 1,75 milímetros. Mas para essa linha eu gosto de usar a de 2 milímetros. Então, com isso, o resultado do tamanho final é de acordo com essa linha que eu estou usando, tá? Lá no final do vídeo, eu vou dar dicas sobre como variar o tamanho do trabalho. Então, quem assistiu o vídeo até o final vai ganhar de presente algumas dicas, tá? Então, nós vamos começar o trabalho com 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí você vem na primeira correntinha e fecha. Se você tem dúvida entre a primeira correntinha e a laçada inicial, você pode contar de trás para frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui é que é a minha primeira correntinha, não é a laçada inicial, tá bom? Então, você fecha o anel com ponto baixíssimo. Então, esse é o nosso anel inicial. Então, vamos para a nossa primeira carreira. Para a primeira carreira, nós vamos subir 4 correntinhas de altura, 3 e 4, que é a altura de um ponto alto duplo. E daí, vamos fazer mais uma correntinha de espaço. Vamos fazer o ponto alto duplo aqui dentro do anel. Então, para o ponto alto duplo, a gente dá 2 laçadas na agulha, insere a agulha onde a gente quer, nesse caso é no anel, alonga um pouquinho o fio e vai tirando de 2 em 2 até terminar o ponto alto duplo. Ok? E aí, a gente faz uma corrente de espaço, outro ponto alto duplo, 2 laçadas, insere a agulha, vai tirando de 2 em 2 até terminar o ponto. E aí você faz uma corrente e começa tudo de novo. No total, você tem que fazer as 4 correntinhas de altura, mais 15 pontos altos duplos com uma correntinha de espaço. Você vai ficar com 16 pontos no total com uma corrente de espaço. E isso até confirma uma dica que eu já dei aqui no meu canal. Quando você não sabe a quantidade de correntinhas para iniciar o trabalho, uma maneira de você calcular é ver quantos pontos você vai colocar nessas correntinhas. Como no caso aqui,
eu vou fazer 16, são 16 pontos altos duplos, então o ideal é ter a metade de correntinhas, ter 8 correntinhas, tá bom? Então, mais uma dica aí de trabalho para vocês poderem variar o trabalho de vocês. Então, vou terminar minha carreira e já volto. Bom, então terminei a minha primeira carreira, né? Você ajeita direitinho para espalhar bem os pontos. Então, no total, eu tenho 16 pontos, né? Com as correntinhas de espaço. Então, aqui eu já fiz a minha última correntinha de espaço. Eu venho aqui na quarta corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Tem que ser na quarta corrente de altura mesmo, para o trabalho não ficar torto aqui e ainda para sobrar uma correntinha de espaço do outro lado. Então, vamos para a segunda carreira, que é uma carreira toda de pontos altos. Se você quiser dar um destaque no seu trabalho, eu gosto muito quando tem essas carreiras só de pontos altos, fazer só ela de outra cor. Então, fica aí mais uma dica para vocês, né? Essas carreiras só de ponto alto, se você quiser, pode dar um destaque trocando a cor. Eu não vou trocar a cor não, porque eu tô fazendo uma amostra, né? Então, vamos continuar. A segunda carreira eu vou começar com 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E no espaço de uma corrente eu vou fazer 2 pontos altos, para poder fazer o aumento da carreira. 2 pontos altos. Aí no ponto alto eu só faço um ponto alto sobre ponto alto. No espaço eu vou fazer 2. Então, com isso, eu tô fazendo já os aumentos de carreira. E aí, no ponto alto, eu faço só um. Então, esse é o padrão dessa carreira toda de pontos altos, tá bom? Um ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos nos espaços. Eu vou terminar a minha. Bom, terminei a minha carreira. Eu chego aqui na terceira corrente de altura e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Eu mencionei que essa carreira de pontos altos poderia ser uma carreira de destaque, com uma cor feita com uma cor diferente, lembram? Então, você tem dúvida, né, de como combinar cores, como harmonizar as cores? Porque até tem diferença também de harmonização e combinação, são duas coisas diferentes. Então, se você assistiu o meu vídeo até o final, lá no final vai ter a miniatura aparecendo aqui na tela desse vídeo, tá? Sobre combinação e harmonização de cores. Aí você vai poder assistir esse vídeo para tirar suas dúvidas na hora de escolher as cores de destaque para esse trabalho, tá bom? Mas aí você tem que assistir o vídeo até o final para poder achar esse vídeo mais fácil, tá bem? Então, para a terceira carreira, eu vou subir uma correntinha de altura, que vai ser o equivalente a um ponto baixo. E aí eu vou fazer mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. As 5 correntinhas. Eu vou pular 2 pontos de base e vou fazer um ponto baixo no próximo. Eu tô fazendo aqui um ponto de arcos. Eu vou fazer pontos de arcos assim, desse jeito. Então, são 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 2 pontos de base e no próximo eu faço o ponto baixo, ok? Então, é uma carreira inteirinha de ponto de arcos. Eu vou adiantar a minha e já volto. Então, terminei a minha carreira toda de ponto de arcos.
E a próxima carreira também vai ser com esse mesmo ponto. Então eu preciso preparar o meu fio para subir para a próxima carreira. Então o último arco eu vou fazer com vocês. Eu teria que fazer 5 correntinhas, né? Mas então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto. Porque o ponto alto são 3 correntes de altura, lembram? Então eu vou fazer só 2 correntinhas. E aí eu vou fazer meu ponto alto naquela primeira corrente de altura que eu comecei a carreira. Alongo um pouquinho o fio até chegar na ponta do arco, ó. E aí eu tenho um arco já com fio preparado para a próxima carreira. E essa carreira agora também é igualzinho de ponto de arcos. Eu vou fazer uma corrente de altura e aí eu vou fazer mais 5 correntinhas. 2, 3, 4 e 5. Vou no próximo arco e faço ponto baixo. 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou para a próxima alça e faço um ponto baixo, ok? Não tem nenhum mistério, essa carreira é igual à anterior. Então, vou adiantar a minha. Então, terminei aqui a minha carreira, a segunda de ponto de arcos, e cheguei no final. Também preciso preparar o fio para a próxima carreira, então eu vou fazer aquele mesmo esquema. Vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto na primeira corrente de altura que eu fiz. Alongo o fio até ele chegar ao topo do arco e aí termino o ponto alto. Assim ele fica bem no meio do arco, tá vendo? Bem, mais uma dica dali aí, vamos a mais uma dica para variação de trabalho, né? Tá muito fofo, né? Olha só, essa carreira de ponto de arcos é uma carreira muito boa para você aumentar o tamanho do seu trabalho, porque ela é uma carreira que dificilmente dá defeito no crochê redondo. Você pode ir aumentando ela, que ela dificilmente vai dar defeito. Agora, quando que você precisa aumentar a quantidade de correntinhas aqui nos arcos, se você quiser ficar aumentando, né, nessas carreiras? Quando ele deixa de ser um arco. Deixa eu alugar aqui o fio para mostrar. Quando o trabalho começar a ficar assim, olha, na primeira carreira que você perceber que deixou de ficar um arco, é porque essa carreira já precisa de umas correntinhas. Então, por exemplo, talvez se eu fosse fazer mais uma, isso já iria acontecer. E eu precisaria colocar 6 correntinhas ao invés de 5. Então, é a única preocupação que vocês precisam ter caso vocês queiram ficar aumentando a quantidade de carreiras no ponto de arcos. É um ótimo momento para variar o tamanho do trabalho, tá? Se você quer fazer conjunto, uma peça maior, uma peça menor, aí vocês podem fazer toda a variação aqui, tá? No ponto de arcos. Sempre lembrando isso, olha, tá vendo que o meu já não tá tão arco como a primeira carreira. Então, a próxima eu acho que já ficaria bem mais esticada. A próxima talvez eu já fizesse com 6 correntinhas. E aí, por aí vai, né? Você tem que só analisar o formato do ponto para decidir se você tem que aumentar a quantidade de correntinhas ou não. Essa dica vale um joinha, hein? Que essa dica é muito boa. E para ser sincero, eu nunca vi ninguém dar aqui no YouTube. Então, vamos lá. A última carreira do nosso redondinho, do nosso granny redondinho. Vamos subir 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. E aí nós vamos fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Nós vamos chegar aqui na terceira corrente de altura que a gente fez e vai fazer um ponto baixíssimo. É um picô, né? Um ponto picô, só que com mais correntinhas. Nesse mesmo espaço, nós vamos fazer outro ponto alto.
um ponto alto, e aí vamos fazer um picô tradicional de 3 correntes. 3. A gente vem aqui nessas 2 alças do ponto alto e prende o picô com um ponto baixíssimo, ok? De espaço, vamos fazer 2 correntes. E aí, no próximo arco, vamos fazer o padrão. Um ponto alto. O picô de 3 correntes. 3. Vem nas 2 alças que aparecem logo por cima e fecho com ponto baixíssimo. Outro ponto alto no mesmo arco. E agora vamos fazer aquele picô com 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vem nas 2 alças que ficam por cima e fecha com ponto baixíssimo. E aí mais um ponto alto no mesmo arco. E aí faz o picô de 3 correntinhas, pega as 2 alças aparentes aqui do ponto e fecha com ponto baixíssimo. Então, esse é o grupo completo que você tem que fazer dentro dos arcos. Esse primeiro que eu fiz, tá faltando ainda e eu vou terminar ele no final da carreira, tá? E aí você faz 2 correntes de espaço, vai para o próximo arco e faz tudo de novo. Tá? Você vai fazer esse trio aqui com os pontos picô, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira para mostrar aqui como é que eu termino, porque o meu grupo tá pela metade, vamos dizer assim. E aí, a gente já vê o resultado final. Bom, cheguei ao final da carreira, olha que fofura que ficou, né? E esse biquinho que eu fiz aqui nesse trabalho, você pode usar em outros trabalhos também, né? Fica muito fofo. Então, mais uma dica aí, não fique presa a fazer esse centro com esse biquinho, pode botar o biquinho em outro trabalho. Então, aqui eu já fiz as 2 correntes de espaço, e lembra que esse meu primeiro grupo estava incompleto? Então, eu vou completar ele aqui com vocês, ó. Vou fazer o ponto alto, o picô de 3 correntes, pego esses 2 fios aqui da cabeça do ponto, fecho com ponto baixíssimo, e aí eu venho aqui na terceira corrente de altura inicial e fecho a carreira com ponto baixíssimo. E daí a gente já pode cortar o fio, porque já terminamos o trabalho. Então, a gente vem, prende aqui o fio, e aí, claro que antes de cortar ele definitivamente, a gente vai esconder ele aqui pelos pontos, né? Então, eu vou segurar a câmera na mão para a gente ver aqui o resultado do trabalho, e eu ainda vou dar algumas dicas finais. Bom, então assim que ficou terminado o nosso granny redondinho, né? E aí vai mais uma dica para aumentar o tamanho do trabalho. Uma dica bem simples é você aumentar a textura do fio, fazer ele com fios mais grossos, né? Você pode fazer com qualquer fio, desde a linha bem fininha, ele vai ficar menorzinho, até o barbante 4, 6, 8, até o de 24 fios, vai ficar bonito nesse trabalho, tá? E aí você vai variando o tamanho. Outra coisa, muita gente gosta de fazer suplá, né? Então, agora no final do vídeo eu vou dar a dica, né? O suplá, ele precisa ter pelo menos 35 centímetros, tá bom? Então, esse é um tamanho padrão de suplá, 35 centímetros.
Então, vocês podem fazer com fio número 6, que vai ficar bem encorpado, vai ficar bonito para um suplá, e fazer aquele esquema de ir aumentando essas carreiras de ponto de arcos, tá? Então, dica para suplá: usar fio barbante ou qualquer outro fio número 6, e aí vai aumentando as carreiras de ponto de arcos. Se você souber fazer aumento de carreira no crochê redondo, você pode fazer mais carreiras de ponto fechado, se quiser, e depois fazer mais carreiras de ponto de arcos, tá? Mas aí se você optar por fazer mais carreiras de pontos altos, aí tem que ser aquele esquema de ir aumentando um ponto simples entre os aumentos, né? Então, por exemplo, aqui eu fiz um ponto alto, um aumento, um ponto alto, um aumento. Se você for fazer mais uma carreira, você vai fazer 2 pontos altos e um aumento, 2 pontos altos e um aumento, e assim por diante. Já a carreira de ponto de arcos, como eu falei, é menos, você se preocupa menos, porque ela causa pouco problema no crochê redondo, mas é aquele detalhe, né? Começou a esticar, perdeu o formato de arco, aumenta a quantidade de correntinhas, tá bom? Então, essa foi a dica de presente para quem assistiu ao vídeo até o final. Então, muito obrigada por assistirem. Se gostaram, curtam mesmo, tá? Para vocês, como eu tenho falado, para vocês não custa nada, né? É de graça, é só ir lá e clicar no joinha. Então, curta o vídeo e, se possível, compartilhar também nos seus grupos, no Facebook, no WhatsApp, onde vocês estiverem grupos de crochê, né? Pode compartilhar o meu vídeo, que eu acho que muita gente vai gostar, tá bom? Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Lias Crochê, e o vídeo de hoje é como se fosse uma continuação daquela aula do granny redondinho, né, do crochê redondo que eu ensinei aqui no canal. Então hoje eu vou dar uma dica de como variar mais ainda o trabalho. Então eu vou ensinar a fazer esse miolinho aqui para vocês poderem emendar esse redondinho ao redor. Então, vocês vão usar 4 redondinhos desse para emendar aqui nesse miolo que eu vou ensinar hoje, tá bom? Então, assistam o vídeo até o final para não perder dica nenhuma. E lá no final do vídeo vai ter um cardzinho, uma miniatura com o link para vocês acharem o gráfico desse trabalho, tá bom? Então, tem que assistir o vídeo até o final para poder achar esse link mais facilmente, ok? Então, vamos começar o nosso miolinho de hoje. Bom, então vamos começar o nosso miolinho. Vou fazer aqui a minha laçada inicial. E eu vou começar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu venho na primeira corrente que eu fiz, não é na laçada inicial, e fecho o anel com ponto baixíssimo. Então, esse é o nosso anel inicial, ele vai ficar bem fechadinho. Bom, então vamos iniciar a primeira carreira com 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E daí eu tenho que fazer mais 15 pontos altos dentro desse anel. Então eu tenho que ir organizando bem o espaço dele, porque é um anel bem pequenininho, né, para 16 pontos altos. E aí você aproveita e vai escondendo esse fio inicial dentro dos pontos, tá bom? Então, como eu falei, são as 3 correntinhas mais 15 pontos altos. Então, enquanto eu estou adiantando aqui, aproveita e se inscreve no canal
tá? Para você sempre receber as notificações, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí sempre que eu postar vídeos novos, eu gosto muito de fazer séries, né? Vídeos assim em sequência. E aí, se você tá com o sininho ativado, você não vai perder nenhuma parte dos vídeos. Então, eu vou terminar essa minha carreira, né? São 3 correntinhas mais 15 pontos altos. Então, eu cheguei ao final da carreira, tenho 16 pontos no total. Aí eu venho aqui na terceira corrente de altura e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Vamos para a segunda carreira. Essa segunda carreira, a gente começa ela normalmente, mas a gente já tem que pensar que a gente vai emendar naquele outro redondinho, naquele granny redondinho, mas o início é bem normal, tá? Então, nós vamos fazer 3 correntes de altura, que é o meu primeiro ponto alto. E aí eu vou fazer mais 3 correntes pro picô de 3 correntes. Então, eu venho aqui na terceira corrente de altura e fecho o picô com ponto baixíssimo. Aí, agora, nós vamos fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5, e vamos fazer um picô aqui, ainda na terceira corrente de altura, na mesma correntinha. Vamos na correntinha e fechar com ponto baixíssimo esse picô de 5 correntes. E aí nós vamos fazer mais um ponto alto no ponto alto seguinte aqui. Cuidado para não perder nenhum ponto, porque no começo às vezes a correntinha e o próximo ponto alto confundem um pouco. E aí nós vamos fazer um picô de 3 correntes. 3 correntes, aí pega essas 2 alças aqui do ponto e fecha o ponto picô. Então, esse que fica assim o padrão, tá vendo? São só 2 pontos altos, mas com 3 picôs na borda. Vou fazer de novo aqui com vocês. Entre um grupinho e outro, a gente faz uma corrente de espaço, tá? E aí, sem pular ponto de base, a gente faz um ponto alto. Faz o ponto alto, aí faz o picô de 3 correntes. 2, 3. Vem nas 2 alças aqui normalmente e fecha com ponto baixíssimo. Aí é o picô de 5 correntes sem a base, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Você vem na mesma alça que você fez, que você fechou o picô anterior, e fecha o picô de 5 correntes. Faz um ponto alto sem pular ponto de base. E aí faz o picô de 3 correntes, 2 e 3. Pega aqui normalmente, como a gente já estava fazendo nas 2 alças, e fecha com ponto baixíssimo. Então, o nosso centrinho tá ficando assim, tá? E aí, você tem que fazer esses conjuntinhos. Aí tem uma corrente de espaço para iniciar tudo de novo, né? Você tem que fazer esse desenho até faltarem 4 pontos altos aqui, tá? Porque faltando 4 pontos altos, a gente vai emendar, já vai fazer o final da carreira emendando com o granny redondinho da outra aula, tá bom? Então, eu vou adiantar o meu e deixar 4 pontos altos aqui para fazer com vocês em vídeo.
Bom, então eu adiantei o meu trabalho. Olha que fofura esse miolinho, né? Eu já fiz aqui a minha corrente de espaço e agora eu vou fazer a emenda com vocês. Então eu vou fazer o primeiro ponto aqui, primeiro ponto alto da emenda. E vou fazer o picô de 3 correntes. 2, 3. Venho aqui nas 2 alças e fecho o picô. Agora seria aquele picô de 5 correntes. Então eu vou fazer, olha, 2 correntes. Vou pegar o meu outro granny da borda e vou fazer assim, olha, avesso com avesso. E vou fazer um ponto baixo aqui na correntinha, na terceira correntinha do picô de 5 correntes, tá vendo? É 5 correntes com 5 correntes. Eu vou fazer um ponto baixo. Daí eu vou fazer mais 2 correntes e vou voltar para o meu miolo para fechar o meu ponto picô. Daí eu faço normalmente mais um ponto alto e as 3 correntes do ponto picô. 3 correntes, fecho aqui nas 2 alças com ponto baixíssimo. Então emendei aqui um no outro. Aí eu faço uma corrente de espaço, faço um ponto alto com as 3 correntes do picô, 2, 3, pego as 2 alças aparentes aqui e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer o picô de 5 correntes assim, 2 correntes, pego o outro trabalho. Cuidado que mantenha o avesso com avesso para não enroscar. Venho aqui naquele picô de 5 correntes, aí venho aqui no topo, na terceira corrente e faço um ponto baixo. Daí eu faço mais 2 correntes e fecho o meu ponto picô novo aqui com um ponto baixíssimo. Aqui, achei. E fecho com ponto baixíssimo. Daí eu faço o meu último ponto alto do grupinho com um picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Venho nas 2 alças e fecho com ponto baixíssimo. Uma corrente de espaço, venho aqui na terceira corrente de altura inicial e fecho a carreira com ponto baixíssimo. E daí já posso cortar o meu fio. Bom, então assim que ficou o miolinho emendado com o granny que eu ensinei na outra aula, né? Então, é mais uma variação aí para o trabalho, né? Quando eu fiz essa aula aqui, eu dei várias dicas do que poderia ser feito com ele, né? E agora eu estou apresentando mais uma para vocês, ok? Então, você faz esse miolinho e vai colocando os grannies ao redor, né? Os redondinhos ao redor. Então, por exemplo, no próximo que eu vou fazer, para poder emendar aqui, eu tenho que deixar 4 grupinhos desse para fazer por último, já emendando. Então, eu vou emendar 2 picôs de 5 correntes aqui e 2 picôs de 5 correntes aqui, né? Nesse aqui do miolo, tá? Então, é sempre a emenda é pelo picô de 5 correntes. Lá no maiorzinho, você faz um ponto baixo para emendar o trabalho, tá bom? Então, lembrando, o próximo que você fizer para emendar no miolo, tem que deixar esses 4 grupinhos para fazer por último e emendar. 2 aqui e 2 aqui, ok?
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ideia para variar ainda mais esse trabalho, tá bom? Se gostaram, curtam e compartilhem nas suas redes sociais. Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro da página Lias Crochê e o vídeo de hoje vai ser a conclusão desse trabalho, né? Eu já fiz um vídeo ensinando a fazer esse redondinho e agora a gente já tem ele aqui todo emendado, né? Já ensinei a fazer um miolo com 4 redondos ao redor. Então assistam o vídeo até o final porque eu vou dando dicas durante o trabalho, tá bom? Espero que vocês gostem. Vamos começar o nosso trabalho. Bom, então, quando você quer continuar o trabalho, né, para emendar aqui nesse pedacinho das aulas anteriores, você pode adiantar o círculo e no final deixar 4 alças para fazer a emenda, né? Então, foi o que eu fiz e agora eu vou fazer a segunda emenda com vocês. Então, a gente faz aqui na alça o ponto alto com o picô de 3 correntes. 1, 2 e 3. Vem nas 2 alcinhas do ponto e fecha com ponto baixíssimo. Agora nós vamos fazer o ponto alto que tem o picô de 5 correntes. Então é nesse momento que a gente vai fazer a emenda do trabalho. Então eu vou fazer 2 correntes só. O terceiro ponto do picô vai ser o ponto baixo emendando aqui no círculo, tá? A gente sempre emenda assim, da direita para a esquerda, né? Para poder encaixar certinho. Então, eu vou pegar esse grupo para fazer a emenda. Não é o que tá logo preso aqui já, do lado do que tá preso. Tem que ser daqui, aí depois esse, aí depois faz os 2 de daqui, tá bom? Então, vai ser, como eu falei, esse aqui. Tem que ser avesso com avesso. E aí, você vem na terceira corrente aqui do picô de 5 correntes e prende com um ponto baixo. Aí, você fez o terceiro ponto do picô. Aí, vai fazer mais 2 correntes para completar 5. Aí vem aqui na cabeça do ponto alto, pega aquelas 2 alças e fecha o ponto picô. Então, com isso, eu já emendei o trabalho, né? Já fiz a primeira emenda aqui. Aí, eu vou fazer o ponto alto com 3 correntes de picô. Fecho o picô aqui com ponto baixíssimo. Agora eu vou para o outro grupo, eu vou para o grupo aqui dessa outra alça. Então, são 2 correntes de espaço. Eu venho aqui para a alça, faço ponto alto. Com o picô de 3 correntes. 3. E prendo aqui com ponto baixíssimo. Vamos fazer o ponto alto, que seria com o picô de 5 correntes, mas nós vamos emendar. Então, vou fazer 2 correntes, vou pegar o trabalho. Aí, você tem que tomar cuidado para não torcer, tá? Abre assim para ver se tá certinho. E aí agora eu tenho que pegar esse ponto que tá. Esse é o que eu prendi agora. E esse era o que já estava preso, então vou prender aqui. É sempre indo da direita para a esquerda. Venho aqui na terceira corrente de altura.
fecho aqui com ponto baixo. Aí, para completar os 5 pontos, eu faço mais 2 correntinhas. Aí, eu venho para o meu ponto alto e fecho aqui o picô com o ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto alto com o picô de 3 correntes. 2, 3... Venho nas 2 alcinhas aqui do ponto e fecho com ponto baixíssimo. Então, ele já está unido ao redondo maior. Agora, nós vamos unir esse círculo novo com o miolo do trabalho. Para aqui é a mesma regra, tá? É a mesma coisa. Então, vamos fazer, ó, 2 correntes de espaço. Vou fazer o ponto alto com um picô de 3 correntes. 3, vem nas 2 alcinhas e faz o ponto baixo, o baixíssimo. Vamos fazer mais um ponto alto. E o que seria o picô de 5 correntes. Então, vou fazer 2 correntes só. Eu venho aqui no centro do trabalho. Aí, aqui que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção, porque é um formato diferente, né? Então, tá vendo aqui nesse que já tá preso? Tem 2 picôs aqui de 3 correntes no meio e depois outro preso. Então, esses 2 aqui são de 3 correntes, eu não vou usar eles, eu vou usar esse maiorzinho de 5 correntes. A emenda é sempre no picô de 5 correntes. Então, eu venho na 3ª corrente de altura, prendo com ponto baixo. Completo os 5 pontos com 2 correntes, né? Agora eu tenho um picô de 5. Venho aqui no ponto alto e fecho o picô com ponto baixíssimo. E aí, eu faço o ponto alto com um picô de 3 correntes. Venho nas 2 alças do ponto alto e prendo com ponto baixíssimo. Então, o primeiro grupo já está preso ao miolo do trabalho. Vamos fazer 2 correntes de espaço e fazer outro grupo. Um ponto alto, picô de 3 correntes, prende nas 2 alças com ponto baixíssimo. Vamos fazer o ponto alto do meio, que é o que a gente prende. Ponto alto, vamos fazer 2 correntinhas. Pega o centro do trabalho, cuidado para não torcer, é sempre avesso com avesso, né? E aí, aqui, olha, eu tenho 2 picôs de 3 correntes, não são neles que eu vou fazer no maior, aqui no 5º, tá bom? Então, você vem na 3ª corrente, deixa eu só jogar aqui o fio para trás. Você vem na 3ª corrente de altura aqui do picô e prende com ponto baixo. Aí, você já tem 3 pontos, tá vendo aqui, ó, como se fossem 3 correntinhas. Faz mais 2 para completar 5. E aí, vem aqui para a cabeça do ponto alto e fecha o picô com ponto baixo. E aí, faz mais um ponto alto com o picô de 3 correntes. 1, 2, 3. Vem nas 2 alças do ponto alto e fecha com ponto baixíssimo. Aí, aqui tem aquele primeiro grupo que eu não terminei ainda, né? Então, eu vou terminar ele agora. Vou fazer 2 correntes de espaço, venho lá para a primeira alça, faço um ponto alto e um picô de 3 correntes,
fecho aqui nas duas alcinhas com ponto baixíssimo, e aí venho aqui na terceira corrente de altura e termino o trabalho com ponto baixíssimo e já posso cortar o fio. Então, cortei aqui o meu fio, vou fazer aqui um arremate, puxar a linha direto, dar um nozinho. É claro que antes de você cortar esse fio definitivamente, você esconde ele pelos pontos. Então, eu vou segurar a câmera agora para a gente ver qual é o próximo passo do trabalho. Bom, então assim que ficou essa parte, né, do trabalho. 2 círculos já emendados no menor central, né? Então, eu preciso de 4 desse tamanho grande para botar mais um aqui e mais um aqui, né? Então, já tenho 2, faltam só fazer mais 2. O terceiro, que é para emendar aqui, tem que ser exatamente igual a esse. Você deixa 4 alças no final e emenda. Já o último, a última emenda, você precisa deixar 6 alças, tá? Porque você vai prender 2 no círculo que tiver aqui, 2 no centro e 2 no primeiro círculo, tá bom? Então, eu vou adiantar o trabalho, eu vou fazer já essa emenda aqui, né? Já vou adiantar, porque é igualzinha, eu não preciso fazer em vídeo. E essa última eu também vou adiantar e vou deixar 6 alças para fazer em vídeo a emenda com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, como eu falei, eu adiantei o trabalho, né? Eu fiz esse aqui com vocês em vídeo. Aí eu falei que eu ia adiantar esse, que era exatamente igual. E o quarto disco, eu falei que eu precisava adiantar e deixar 6 alças para o final, né? Aqui eu deixei 4, aqui eu deixei 4 para fazer a emenda. Aqui eu preciso de 6, porque 2 vão ser para cá, 2 para o miolo e 2 para cá, para o disco da esquerda, tá bom? Então, a emenda é exatamente igual, a única diferença é essa, que são mais quantidades de alças que nós vamos emendar. Vamos lá. Bom, então eu já fiz aqui as minhas 2 correntes de espaço e vou iniciar meu grupo aqui na próxima alça. Vou fazer o ponto alto com o picô de 3 correntes. 3 correntes, pego essas 2 alças e faço o picô. Faço mais um ponto alto e aí eu inicio o ponto que eu vou fazer a emenda. Então, só vou fazer 2 correntes, eu vou pegar o trabalho, olha, eu vou pegar esse aqui, tá? É sempre assim, é da direita para a esquerda que a gente vai fazendo. Vou virar avesso com avesso, tá? Avesso com avesso. E não vou fazer logo nesse aqui que tá do lado da emenda, não. Eu vou fazer nesse. Eu vou pular, porque eu vou fazer aqui, aí depois aqui, é da direita para a esquerda. Então, eu venho aqui também nesse picô de 5 correntes. Aí, vou lá na terceira corrente de altura dele, para ficar bem no topo. E vou fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo é como se fosse a minha terceira correntinha. E aí, então, vou fazer mais 2 para completar 5. Aí, fecho o picô aqui no ponto alto do meu disco novo. Fechei. E aí, eu faço mais um ponto alto com o picô de 3 correntes. Como eu venho falando, a emenda é sempre no picô de 5 correntes, tá bom? Então, aqui já tá emendado. Vou fazer 2 correntes de espaço
e vou fazer na próxima alça um ponto alto com picô. Então, vai aproveitando aqui enquanto eu tô fazendo uma coisa que a gente já sabe e se inscreve aí no canal. Não esquece de ativar o sininho para você poder receber as notificações quando eu posto vídeos novos. Então, fiz aqui o picô de 3 correntes, agora eu vou fazer o ponto alto central que vai ter a emenda. Então, para a emenda, eu vou fazer 2 correntes, venho aqui para o mesmo disco, né? Percebe bem se ele tá pelo avesso, para ficar avesso com avesso, certinho. E aí, aqui na terceira corrente do picô de 5, lá no topo você faz o ponto baixo. Então, aqui era aquele último grupo antes do grupo emendado no miolo. Vou fazer 2 correntes. Vou voltar aqui para o meu disco novo para fechar o picô. E aí, faço o ponto alto com picô de 3 correntes novamente. E fecho com ponto baixíssimo. Então, olha, o disco já está com duas alças emendadas no trabalho maior. A próxima parte vai ser emendada no miolo, tá bom? Então, vamos lá. Então, essas 2 alças vão ser emendadas no miolo do trabalho. Então, vou fazer aqui as 2 correntes de espaço e vou fazer o meu ponto alto com o picô de 3 correntes. Aproveita e dá uma curtida aí no vídeo enquanto eu tô fazendo uma coisa que você já sabe, né? Agora eu vou fazer o da emenda. Ponto alto, vou fazer 2 correntes. Agora eu venho pro miolo do trabalho, aquele redondo menorzinho, e lembrando, né, é sempre da direita para a esquerda. Então eu já vou pegar o primeiro picô de 5 correntes depois do que já está emendado. Esse é de 3, esse é de 3, não vou usar eles, tá? Então põe avesso com avesso. Aí vem aqui na terceira corrente de altura para ficar bem no topo e prende com ponto baixo. Essa seria a nossa terceira correntinha, então eu vou fazer mais 2 para completar 5. Venho aqui para o meu ponto atual e fecho o picô com ponto baixíssimo. Daí faço normalmente o ponto alto e 3 correntes para fechar o picô com ponto baixíssimo. Então, vamos para a próxima alça, que também vai ser unida aqui no trabalho central, né? Então, vou fazer 2 correntes de espaço, o ponto alto com picô de 3 correntes. E aí, opa, escapuliu. E aí, vamos fazer o do meio, que é para emendar. Ponto alto, 2 correntes, aí você vem pro miolo do trabalho, aí tem que prestar bem atenção, olha, esse aqui tá emendado. Você tem 2 picôs de 3 correntes, você não vai usar ele, você vai usar o de 5 logo em seguida ao que você prendeu. Então, na terceira corrente de altura, você prende com ponto baixo, faz mais 2 correntes, volta para o seu ponto alto
e fecha com ponto baixíssimo. Então, com isso, deixa eu abrir para vocês verem, ó. Com isso, você já emendou em um disco e no centro. Agora, na próxima parte, a gente ainda tem 2 alças sobrando. Essas 2 alças vão ser emendadas aqui, nesse disco do lado da esquerda, tá bom? Então, vamos lá. Então, ainda faltou fazer aqui um ponto alto com 3 correntes do picô, né? Eu já fiz. E agora sim, vamos para a próxima alça. Vou fazer aqui 2 correntes, o ponto alto com o picô. Agora eu vou fazer o do meio, que é para emendar. Ponto alto, 2 correntes, pega o trabalho. A melhor coisa é fazer com isso aberto na mesa, mas aí fica difícil de fazer o vídeo, então vamos fazer assim mesmo. Então, como eu sempre falo, é da direita para a esquerda. Então, a gente vai pegar o grupo logo ao lado do que já está emendado, nesse caso, né? Sempre da direita para a esquerda. Então, a gente vem no picô de 5 correntes, vai na terceira corrente de altura e prende com ponto baixo. E aí faz mais 2 correntes para completar 5 pontos, volta para o nosso ponto alto original aqui do disco novo e fecha com ponto baixíssimo. Vou fazer o terceiro ponto alto com um picô de 3 correntes. Prende com ponto baixíssimo. Vamos fazer nossa última alça, então vou fazer aqui 2 correntes de espaço. Vou fazer meu ponto alto de 3 correntes. Fecho com ponto baixíssimo. E aí o ponto alto do meio para fazer a emenda, nossa última emenda do trabalho. Ponto alto, 2 correntes, aí vem para o disco anterior, pega o grupo ao lado, o grupo que está à esquerda, no picô de 5 correntes, nesse aqui que eu tô apontando. Lembrando sempre de botar o trabalho avesso com avesso, né? Então, vem aqui na terceira corrente de altura, prende com ponto baixo, faz as 2 correntes, volta para o seu disco atual e fecha com ponto baixíssimo. Faz o ponto alto normal com as 3 correntes, 3, fecha o picô com ponto baixíssimo. E aí eu faço 2 correntes de espaço, porque eu tenho que terminar esse primeiro grupo, lembram? O primeiro grupo eu começo pelo ponto alto do meio. Então, eu vou terminar esse grupo. Vou fazer aqui um ponto alto, com o picô de 3 correntes. Fecho nas 2 alças com ponto baixíssimo e venho aqui na terceira corrente de altura inicial e termino o trabalho com ponto baixíssimo. E aí eu já posso cortar o meu fio. Então, vou cortar o meu fio. E aí puxo para fazer o arremate final. E aí eu escondo o fio pelo caminho aqui para poder cortá-lo definitivamente.
Então, eu vou mudar o foco da câmera para as nossas considerações finais. Ainda tem dica, ainda tem mais dica para quem chegou até aqui. Vamos lá. Bom, tá aqui o trabalho já todo emendado, direitinho, e ele ficou com 20 centímetros, tá? Meu palmo tem 20 centímetros, aqui também, né? Ficou com 20 centímetros, 20 por 20. Então ficou bem fofo, né? Aí vai mais uma dica aí para quem assistiu o vídeo até agora, né? Por isso que é importante assistir os vídeos até o final. Aqui você ainda pode aumentar o trabalho para quanto você quiser. Você pode fazer um miolo desse aqui, emendar ele aqui, e aí faz mais de dois em volta. Você pode colocar um miolo aqui e crescer mais no comprimento, tanto na largura como no comprimento. Então dá para fazer jogo americano. Aí, por exemplo, pode fazer mais um grupo desse para o lado, que aí vai ficar 40 de largura, que é a média de um jogo americano. Aí você pode fazer eles soltinhos como porta-copos. Dá para fazer toalha de mesa, dá para fazer colcha de cama, dá para fazer muita coisa que vocês queiram, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Acho que esse trabalho vale uma curtida bem legal, né? Porque eu dei muita dica. Desde que eu fiz o primeiro disco, eu já fui dando várias dicas até agora. Então foi uma série muito boa, né? Então, se vocês gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar também nos seus grupos, no Facebook, no WhatsApp, onde vocês quiserem, ok? Então, muito obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima.